Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto sobre a função modular, ok? Nas duas primeiras aulas, nós estudamos módulo de um número real e também vimos as propriedades desse módulo do número real. Agora, pessoal, vamos ver a função modular em si, a sua definição e vamos ver muitos gráficos a respeito dessa função. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Função modular diz o seguinte: denomina-se função modular a função f de r em r. Vamos fazer um comentário aqui, ó, pessoal. É a função, então, que vai dos reais nos reais, beleza? Ou seja, esse primeiro conjunto aqui, ó, é o conjunto domínio dessa função modular. Enquanto que esse segundo conjunto, pessoal, não confunda, ó, não é o conjunto imagem, é o conjunto contradomínio, ou seja, o conjunto de chegada dessa função. Beleza? Tal que, então, está aqui ó, a nossa função, ó, f de x igual a módulo de x. Essa aqui é a função modular. Ou seja, olha aqui, ó, a definição ela é bem parecida com o módulo de um número real. Ou seja, a função f de x será exatamente igual a x, isso quando o x for um valor maior ou igual a zero. Ok? Agora, a função f de x, ou seja, a função módulo de x, assumirá um valor exatamente igual a menos o x para x menores do que zero. Ou seja, para valores de x negativos, a função f de x fica exatamente igual a menos o x. Ok? Agora, o gráfico dela, pessoal, ele será dado por uma sentença. Olha só, primeiramente, vamos analisar os valores de x que são maiores ou iguais a zero. De acordo com a definição, nós temos o seguinte: para valores de x que são maiores ou iguais a zero, nós temos que a função f de x é exatamente igual a x. Ou seja, nós vamos ter que f de x é exatamente igual a x. Ok? Olha só, pessoal, colocando aqui uma tabelinha, só para ficar bem claro para vocês como é que funciona o gráfico da função modular, nós vamos ter o seguinte: vamos colocar aqui alguns valores de x e obter os respectivos valores de y, beleza? Olha só, por exemplo, os valores de x 0, 1 e 2. Lembra que os valores de x devem ser maiores ou iguais a zero. Então, peguei inclusive o 0, o 1 e o 2, tá bom, tá? Agora o y, pessoal, o que vem a ser o y? Lembra que f de x... na função, o f de x é a mesma coisa que o y. Então, nesse caso aqui, nós temos que o y assume exatamente o valor de x. Ou seja, quando x é zero, o y também é zero. Quando x vale 1, o y vale 1. E quando x vale 2, o y também é 2. Então, pessoal, nessa primeira parte, para valores de x que são maiores ou igual a zero, nós temos que o módulo de x assume exatamente o valor x, ok? Ou seja, o y é exatamente igual ao x. Então, quando o y assumiu valores 0, 1 e 2, o y assumiu esses valores também, 0, 1 e 2. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Então, agora marcando os pontos aqui, pessoal, nós temos que o ponto 0 e 0 é a origem do sistema cartesiano. Agora, o ponto 1 e 1, ele está aqui assim, ó, 1 para o x e 1 para o y, ok? Está aqui. E o ponto 2 e 2, está o 2 para o x e 2 para o y, está aqui assim, beleza? Então, nós temos que essa função modular do lado de cá, ou seja, para valores de x que são maiores ou igual a zero, nós temos que o gráfico é exatamente esse daqui. Ó. Nós temos a função vindo mais ou menos aqui assim, beleza? Agora é o seguinte... vamos pegar valores de x agora que são menores do que zero. Ou seja, olha só, para x menor do que zero, o que vai acontecer com a função? A função f de x, ó, que é dada por módulo de x, será exatamente igual a menos o x, tá? Ou seja, f de x é igual a menos o x. Isso quer dizer, pessoal, o oposto do valor x. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó, vamos novamente colocar aqui uma tabelinha, tá? E colocar alguns valores de x e descobrirmos o y correspondente. Nós temos o seguinte, ó, por exemplo, para valores de x que são menores do que zero, ó, nós vamos colocar menos 1, menos 2, poderia ser menos 3 e por aí vai.
Esses dois aqui tá bom, tá? Agora é o seguinte, ó, reparem que f de x, como eu já falei, ó, é exatamente igual a y, né? Então, nós temos que o y assume valores exatamente iguais a menos o x, ou seja, o oposto de x. Se o x aqui no caso é menos 1, o oposto dele é 1 positivo. Se o x é menos 2, o oposto dele é 2 positivo, ok? Então, marcando esses pontos aqui, ó, x menos 1 e y1, onde é que está esse ponto aqui? Ó? O x menos 1 está aqui e o y igual a 1 está aqui. Ou seja, nós temos esse primeiro ponto aqui. Tudo bem? Agora, o segundo ponto, menos 2 para o x e 2 para o y. Olha só, menos 2 para o x e 2 para o y, que está aqui assim. Ó. Então, o outro ponto está aqui assim. Beleza? Esses dois aqui são suficientes porque nós vamos traçar agora uma reta. E nós temos então a reta aqui ó, saindo da origem e ele vai passar por esses dois pontos aí, vindo mais ou menos aqui assim. Ok? Então, pessoal, nessa parte agora nós fizemos o seguinte. Para valores de x que são negativos, nós conseguimos aquele gráfico ali, tá? Juntando os dois, nós temos esse formato de gráfico que é tipo um V, tá? Esse é o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, agora algumas considerações importantes acerca desse gráfico aqui. Reparem que pela função modular, nós temos que o domínio é igual aos reais. Vamos colocar aqui, ó. O domínio, então, da função modular é o próprio conjunto dos reais. Beleza? Ou seja, todo o eixo x, tá? Lembra que domínio refere-se sempre aos valores de x. Agora, o contradomínio está sendo dito ali, ó, que é exatamente o conjunto dos números reais também. Agora, o que a gente pode falar em relação ao conjunto imagem dessa função? Pessoal, é o seguinte, ó, lembra que o conjunto imagem, através do gráfico, a gente obtém da seguinte maneira. Projetando esse gráfico aqui no eixo y, nós vamos ter uma sombra, ou seja, a projeção desse gráfico no eixo y. Então, é o seguinte, ó, projetando, nós vamos ter o seguinte, que a imagem ela vem do zero aqui assim, ó, e vai ó, até o mais infinito. Concorda comigo que a projeção está sendo tudo isso daqui? Ó? Ou seja, vai isso até o mais infinito. Ou seja, inclusive o zero. Tá? Então, nós podemos dizer que a imagem dessa função são os reais não negativos. Ok? Ou seja, inclui o zero e vai até o mais infinito. Beleza? Escrito dessa maneira aqui. Ok? Agora, pessoal, vamos descer aqui ó, e ver algumas possíveis variações acerca do gráfico da função modular. Olha só, construção do gráfico utilizando a translação. Como assim, Ferreto? Como assim? Já vou te explicar, meu amigo. Olha só. O que nós temos aqui no item A é a função f de x dada por módulo de x mais o 3. Tudo bem? Lembra o seguinte, ó. Se nós tivéssemos apenas f de x igual a módulo de x, o que nós teríamos aqui ó, é uma função mais ou menos ó, com esse formato aqui. Ó. Tudo bem? Agora é o seguinte, nós temos uma situação, ou seja, um termo aqui do lado direito. Ó. Repara o seguinte, esse termo aqui, a primeira coisa que você deve se perguntar é se ele se encontra dentro do módulo ou fora do módulo. Reparem que ele se encontra na parte externa, ou seja, está fora do módulo. Esse termo, então, pessoal, vai acarretar uma translação. Nesse caso, mais especificamente, por ser mais 3, essa translação será para cima. Mas, Ferreto, o que é a tal da translação? É pegar esse gráfico e transladá-lo, ou seja, mover ele para cima. Agora, a dúvida é o seguinte, Ferreto, mas vai mover quanto? Repara o seguinte, ó. Aqui nós temos o vértice da função modular, ele está localizado, repara, exatamente no zero, tudo bem? Se nós temos a translação desse gráfico para cima e está sendo quantificada com mais 3, significa que esse vértice ó, ele vem 3 unidades para cima. Vamos supor que aqui assim nós temos o valor 3 e esse gráfico então começa desse ponto aqui e vai assim. Ó. Ok? Então, mais ou menos assim, ó, é o gráfico da função f de x que está sendo dita aqui assim. Tudo bem, pessoal? Então, até a gente pode apagar aqui ó, esse gráfico aqui, tá? Porque o que interessa é o novo gráfico módulo de x mais o 3. Tudo bem? Vem para o outro aqui embaixo ó, e repare o seguinte. Agora nós temos também novamente aqui um termo
Reparem que esse termo ele encontra-se fora do módulo, tá certo? E ele é um valor negativo. Então, se ele se encontra fora do módulo, reparem que acontece uma translação na vertical, tá? Só que nós temos o -2, ou seja, o gráfico será transladado 2 unidades para baixo. Beleza? Então, olha só. Vem aqui mais ou menos, ó, imaginando que aqui é o nosso menos o 2, tudo bem? E nós temos aí o gráfico construído dessa maneira. Ó. Coloca o V, como a gente está acostumado para a função modular, mais ou menos assim. Tudo bem? Ferreto, eu tenho uma dúvida. Olha só, onde é que o gráfico está cortando, ou seja, intersectando aqui o eixo x? Pessoal, na função modular, repare o seguinte, ó, nós temos aqui o -2, então reparem que esse comprimento aqui ó, é de 2 unidades, tudo bem? Está para baixo, ou seja, 2 negativo. Se aqui nós temos 2 unidades, com certeza aqui nós temos 2 unidades também. Ou seja, se está para o lado direito, nós temos aqui o 2 positivo, e deste lado, se está para o lado esquerdo, nós temos o 2 negativo ali. Tudo bem? Pessoal, então até esse momento nós temos a translação feita da seguinte maneira. Repare que aquele termo ali, ó, tanto no item A como no item B, ele é um termo que encontra-se fora do módulo. Quando esse termo estiver fora do módulo, a translação, ou seja, a movimentação do gráfico, acontece na vertical. Tudo bem? Quando nós temos ali ó, mais 3 no item A, o gráfico da função modular ele foi transladado, ou seja, movimentado 3 unidades para cima. Agora, em relação ao item B, nós temos o termo valendo -2. Então, nesse caso, nós temos a translação do gráfico movimentada 2 unidades para baixo. Tudo bem? Vamos continuar? Vem comigo aqui. Ó. Agora, pessoal, vem aqui para o item C. Olha só o que diz o item C. Nós temos que f de x é igual a módulo de x menos 1. O que está acontecendo agora, nós temos também um termo aqui assim, só que esse termo, no caso, ele se encontra dentro do módulo. Então, ao contrário do que aconteceu no item A e B, pessoal, por termos o termo dentro do módulo, a translação se dará na horizontal. Nesse caso aqui, ó, muito cuidado, tá, pessoal? Preste muita atenção aqui. Ó. Se nós temos o termo valendo -1, ou seja, negativo, a translação, você poderia até pensar que a translação se daria para o lado esquerdo, por ser negativo. Mas não, pessoal. Se nós temos aqui negativo, a translação se dará para o lado direito. Beleza? Quanto veto será transladado de uma unidade para o lado direito. Ou seja, nós teremos aqui, ó, vamos colocar aqui o valor 1, tá? Isso porque nós temos -1 aqui, então o gráfico ficou transladado para o lado direito e nós temos a função modular mais ou menos assim, ó, tá? Mais ou menos aqui, pronto, fechamos. Aqui está o gráfico dessa função modular, ok? Agora no item D, novamente aqui nós temos um termo e esse termo está dentro do módulo. Acontece novamente o seguinte, se o termo estiver dentro do módulo, a translação se dará na horizontal, tudo bem? Nesse caso, se ele é positivo, o gráfico se movimentará para o lado esquerdo. Quanto, Ferreto? 2 unidades. Então, vem 2 unidades aqui no eixo x para o lado esquerdo. Vamos colocar aqui assim, então, o menos o 2, tudo bem? E nós teremos, então, o gráfico da função modular, sempre aquele V característico, né? Colocado dessa maneira aqui. Tudo bem? Beleza, beleza. Vamos descer agora ao item E. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Nessa função aqui, nós temos um módulo, só que agora nós temos aqui, ó, pessoal, 2 termos. Primeiramente, vamos começar com esse -2 e depois nós veremos este mais um aqui. Beleza? Reparem que esse -2 está no interior do módulo. Então, acontece o seguinte, primeiramente, esse gráfico sofrerá uma translação na horizontal, tá? Só que nós temos aqui negativo, então, como nós já vimos, a translação se dará para o lado direito, ok? Agora, em relação a esse termo aqui, ó, reparem que ele encontra-se fora do módulo, ou seja, esse termo aqui ó, fará com que o gráfico da função modular seja transladado para cima, uma unidade, ok? Então, dessa forma, pessoal, nós temos o seguinte, que essa função aqui ó, irá 2 unidades para a direita e 1 unidade para cima, ok? Então, venha 2 unidades para a direita, mais ou menos aqui assim, ó. Vamos colocar aqui o 2, e 1 unidade para cima, mais ou menos aqui assim, vamos colocar o 1, ok? Então, nesse ponto aqui assim, ó, nós vamos ter o nosso gráfico. Então, esse gráfico poderá ser colocado da seguinte maneira, ó,
tem o V característico, mais ou menos aqui assim, e também aqui assim, ó. Ok? Aí talvez você pergunte o seguinte, Ferreira, nesse caso aqui, ó, quanto é que vale esse ponto aqui, ou seja, esse valor onde o gráfico intersecta o nosso eixo Y? Pense da seguinte maneira, pessoal, olha só. Aqui nós temos o 2 positivo, tá? Então significa que essa distância aqui, ó, é de 2 unidades. Tudo bem? Agora, se nós temos então 2 unidades aqui, nós teremos então 2 unidades aqui na vertical, partindo do 1, tá? Então, 2 para cá, 2 para cá. Se aqui é o 1, subindo 2 unidades, nós vamos ter aqui o 3. Tudo bem? Vamos a mais algumas informações importantes. Olha só. Em relação a esse gráfico, lembra que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Beleza? Agora, em relação à imagem dessa função aí, ó, o que acontece? Projetando esse gráfico aqui ó, no eixo Y, nós temos que a imagem começará aqui, pessoal. Vem aqui, ó, projetando, começará então no 1 e vai até o mais infinito. Tudo bem? Beleza? Então, a imagem aqui ó, vai do 1 até o mais infinito. Beleza? Olha só, parênteses representa sempre aberto aqui desse lado, enquanto que o colchetes voltado para o lado de dentro está dizendo que o 1 faz parte do conjunto imagem. Beleza? Agora venha para o item F aqui. Ó. Nós temos a função f de x dada dessa maneira e repare que novamente aqui nós temos dois termos. Esse termo que está dentro do módulo, a gente já viu que ele será responsável pela translação do gráfico na horizontal. Se nós temos aqui ó, um positivo, o gráfico será transladado para a esquerda, beleza? Agora, em relação a esse termo aqui que encontra-se fora do módulo, reparem que ele tem aqui ó, 3 unidades negativas. Então, se ele está fora do módulo, a translação do gráfico, ou seja, a movimentação será para baixo e na vertical. Beleza? Então, vem cá, ó, uma unidade para a direita, mais ou menos aqui assim, tá? E 3 unidades para baixo. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Mais ou menos ali assim, tá? Então, aqui assim ó, temos o menos o 3. Beleza? Então, nós temos que mais ou menos esse gráfico será dado por essa forma aqui, ó. Tudo bem? Agora vamos além, tá, pessoal? Vamos aprofundar aqui o nosso aprendizado. Olha só. Reparem que esse ponto aqui, o vértice desse gráfico, ele está deslocado uma unidade para a esquerda. Então, essa distância aqui é 1, tudo bem? Como aqui nós temos a distância 1, aqui nós temos a distância 1 também na vertical. Então, se aqui é o menos 3, aqui só pode ser o menos o 2, ok? Então, intersecta o eixo Y exatamente no menos 2. Agora, em relação a onde o gráfico intersecta o eixo x, ou seja, eixo das abscissas. Repara o seguinte, ó, se aqui é menos 2, pessoal, significa que isso aqui tem 2 unidades. Então, aqui nós temos 2 unidades também, então intersectará aqui no x igual a 2. Agora, nesse ponto aqui, ó, reparem que aqui nós temos 3 unidades, tá? Então, formando esse triângulo aqui, ó, 3 unidades para esse lado, aqui nós temos 3 unidades também. Então, se aqui é igual a 1, ou seja, menos 1, né, pessoal? Está na esquerda, menos 1, significa, então, partindo 3 unidades aqui para o lado esquerdo, nós temos que aqui será o menos o 4, ok? Agora, em relação ao domínio contra domínio, a gente já viu que são os reais. Vamos falar a respeito da imagem desse gráfico aí, dessa função. Reparem que projetando esse gráfico aqui no eixo Y, a projeção começa aqui ó, no menos 3 e ela vai até o mais infinito. Tudo bem? Então, nós temos aqui a imagem dessa função. Ela começa no menos 3, então a menos 3 fechado e vai até o mais infinito aberto. Beleza? Então, pessoal, reparem que no item E e no item F nós tivemos ali dois termos. O termo que se encontra no interior do módulo sempre diz respeito à translação do gráfico na horizontal, ok? Se ele for um termo negativo, a translação do gráfico se dará para o lado positivo do eixo x. Agora, se esse termo que encontra-se no interior do módulo for um valor positivo, a translação do gráfico se dará para o lado negativo, tá? É o contrário, em relação ao eixo x.
Agora, para o termo, como a gente já viu, que se encontra fora do módulo, se ele for um valor positivo, a translação do gráfico é para cima, ou seja, no sentido positivo do eixo Y. E se ele for um termo negativo, a translação se dará na vertical para baixo, ok? Em relação ao eixo Y. Beleza, pessoal? Nesses dois casos aí, reparem que não apareceram os termos simultaneamente nessa função. Então, nós tivemos ali, por exemplo, no item E, a translação para o lado direito de 2 unidades e para cima de 1 unidade ao mesmo tempo. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos ao item G agora, pessoal, que diz o seguinte, ó. Nós temos f de x dado por essa função aqui, ó. Reparem que do lado de fora nós temos um módulo e dentro do módulo nós temos um outro módulo aqui. Então, o conselho que eu te dou, meu amigo, é o seguinte, ó. Considere essa parte que está no interior do módulo aqui, ó, uma outra função, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse a função g de x, ok? Vamos copiar aqui do lado, ó. Então, a função g de x está sendo representada por módulo de x, ok? E temos o menos 1. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal, eu vou me preocupar primeiramente em descobrir o gráfico dessa função g aqui. Beleza? Depois nós vamos ali para a função f de x. Na função g de x, repare o seguinte, como nós vimos nos itens anteriores, nós temos aqui um termo do lado de fora do módulo. Acontece o que mesmo? Uma translação na vertical. Nesse caso, nós temos menos 1, então a translação é para baixo. Ok? Então, em relação a esse gráfico aqui, ó, nós temos que o vértice aqui da função modular estará aqui no menos 1, ok? E mais ou menos nós temos aqui assim, ó, o V que representa o gráfico dessa função modular, ok? Agora vamos fazer o gráfico da função f de x. Reparem que a função f de x é o módulo de quem? Disso daqui, ó. Isso daqui é o que mesmo? É a função g de x. Ou seja, a função f de x nada mais é do que o módulo da função g de x. Pessoal, agora uma coisa muito importante aqui, ó. Lembra o seguinte, módulo de uma função ou módulo de um número nunca poderá ser negativo, ou seja, sempre será maior ou igual a zero, ok? Agora repare o seguinte, a função f de x nós temos ela sendo representada por módulo de g de x. Reparem que a função g de x tem uma parte dela que está na parte inferior do eixo x, ou seja, tem um pedaço ali ó, que faz com que a função g de x seja uma função negativa. Agora, como a função f é o módulo da função g, essa função f ela nunca será o quê? Nunca será negativa. Então, o que acontece? Na função f de x, nós teremos ali aquela parte negativa da função g pulando, ou seja, sendo refletida para a parte superior do eixo x. Ok? Isso fará com que a função f de x não assuma valores negativos. Ok, pessoal? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, o que eu quis dizer é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, vamos reparar o seguinte. Se aqui é menos 1, significa que esse comprimento aqui ó, é de 1 unidade. Então, para cá nós temos 1 unidade também. Concorda comigo? Então, aqui nós temos o 1 positivo. Da mesma forma, aqui nós vamos ter 1 unidade, só que no sentido negativo. Então, nós vamos ter menos 1 aqui. Beleza? Esses pontos aqui, ó, eles são a intersecção desse gráfico com o eixo das abscissas. Agora é o seguinte, pessoal. Como eu falei, ó, existe uma parte aqui do gráfico da função g de x que encontra-se abaixo do eixo x, ou seja, nessa região aqui, ó, nós temos a função g de x sendo negativa. Beleza? O que acontece então? Ó? Se nós temos aqui ó, o módulo da função g de x, ou seja, nós vamos ter essa função g de x aqui ó, sendo maior ou igual a zero. Como é que a gente faz então, pessoal? Essa parte aqui ó, que se encontra na parte inferior aqui do eixo x, ela será refletida, ou seja, espelhada para cima. Imagine o eixo x aqui ó, sendo um espelho. Tá? O que acontece, então, é a reflexão da parte negativa para o lado de cima. Então, no caso, nós vamos ter essa parte aqui, ó. Reparem que aqui nós temos o menos 1. Coloque, então, mais ou menos aqui assim, ó, o 1. E nós vamos ter, então, o gráfico assim, ó, pessoal. Olha só, mais ou menos assim. Reparem, então, que essa parte amarela aqui continua, tá? Vou colocar aqui ó, sobre a rosinha, tá?
beleza? Mais ou menos assim, ó. Repara, então, que essa parte amarela aqui, ó, formando um W aqui, ó, representa o gráfico da função f de x, enquanto que essa parte rosa aqui, ó, representa o gráfico da função g de x. Beleza? Então, pessoal, quando nós tivermos uma função no interior de um módulo, essa função, se ela tiver uma parte negativa, ela sofrerá uma reflexão e pulará para a parte superior ali do eixo x, ok? Formando, nesse caso ali, aquele W ali, ó, estranho, né? Mas aquele W forma, então, é o gráfico, no caso, da função f de x, beleza? Isso porque foi refletida aquela parte negativa da função g, ok? Vem comigo aqui, ó, e vamos agora ao item H, que diz o seguinte. Nós temos aqui a função f de x sendo representada por módulo de x ao quadrado menos o 4. Então, como nós fizemos no item anterior, vamos considerar essa parte interna aqui, ó, como sendo uma função. Vamos colocar aqui a função g de x, beleza? Então, a função g de x, ó, ela está sendo representada por x ao quadrado menos o 4. Pessoal, agora é o seguinte. Uma função x ao quadrado menos 4, o seu gráfico é representado por uma parábola, né? Nós temos aqui, ó, que o coeficiente do x ao quadrado é um valor positivo. Nesse caso, está valendo 1. Isso significa que a parábola tem a concavidade voltada para cima. Beleza? Então, ó, mais ou menos, nós temos essa parábola assim, ó. Tá, pessoal? Mais ou menos assim. Repara o seguinte. Como nós não temos aqui o termo em B, ou seja, não tem o valor do x, esse gráfico, ó, ele é simétrico em relação ao eixo y, ou seja, ele vai cruzar o eixo y nem decrescendo e nem crescendo. Está cruzando o eixo y aqui na horizontal, beleza? Isso aqui nós estudamos lá no gráfico da função do segundo grau. Caso você tenha alguma dúvida, dá uma olhada nessa aula aí, ok? Agora, repare o seguinte, ó, o termo independente aqui, ó, ele vale menos o 4. Ou seja, está cruzando no eixo y aqui, ó, exatamente no y igual a menos o 4. Ok? Agora é o seguinte, esse gráfico aqui, ó, está intersectando o eixo x em quais pontos? Ou seja, quais são as raízes dessa função aqui? Ó? Como a função está no formato incompleto, pega ela aqui, ó, x ao quadrado menos o 4 e iguale a 0. Ok? Resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar, então, as raízes, ou seja, aonde o gráfico intersecta o eixo x. Passando o menos 4 lá para o lado direito, ele ficará positivo. Então, nós vamos ter que o x ao quadrado é igual a 4. Beleza? Resolvendo isso daqui, ó, pessoal, nós teremos que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, x igual a mais ou menos o 2. Ou seja, está intersectando o eixo x aqui, ó, no 2 negativo e no 2 positivo. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal. Tal como aconteceu no item anterior, nós temos uma parte desse gráfico aí, ó, localizada abaixo do eixo x. Reparem que para valores de x que estão entre o menos 2 e o 2, nós temos o gráfico na parte inferior. Ou seja, para esses valores de x aí, nós temos a função sendo negativa. Agora, repare a função f de x. A função f de x, nós temos o módulo por fora da função g de x. O que acontece, então? Essa função g de x, ela não terá nenhum valor negativo, tá? Isso porque o módulo fará com que o resultado sempre seja maior ou igual a 0. Então, o que a gente faz mesmo? Considera o eixo x ali sendo um espelho, tá? E nós vamos ter, nesse caso, uma reflexão. Reflexão do quê? Daquela parte negativa ali do gráfico para cima, ou seja, para a parte de cima do eixo x. Ok? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, pessoal, se nós temos aqui o menos 4, vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos, então, o 4. E essa parte aqui assim, ó, será refletida dessa forma aqui, ó, mais ou menos, né? E continuando aqui assim, ó, nós temos, então, o gráfico. Tá? Eu estou colocando o ladinho aqui ó, só para manter os dois gráficos ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos aqui em amarelo o gráfico da função f de x, enquanto que azul claro aqui nós temos o gráfico da função g de x. Ok? Certo? Então, pessoal, nessa aula estudamos a definição da função modular e as diversas formas que o gráfico de uma função que envolve módulo pode aparecer ali no plano cartesiano. Beleza, pessoal? Se você gostou da aula,
clica ali em curtir, faça comentários, compartilhe aí com seus amigos. E nós nos vemos nas próximas aulas. Bons estudos, tá, pessoal? E até mais.